Bonitões e bonitonas, Elton Pita para mais exercícios de física com vocês aí. Olha só que lista linda, assunto composição de movimentos. Essa lista é dividida em tópicos, subtópicos na verdade, né? Você deve ter percebido aí. Começa com unidirecional, barquinho descendo o rio, barquinho subindo o rio, passarinho a favor do vento, passarinho contra o vento, unidirecional. Composição, a velocidade do vento mais a velocidade do avião, uma soma vetorial. O nome da matéria é composição de movimentos porque tem dois movimentos compondo um terceiro resultante, relativo a um referencial. Veja só aí esse subtópico que a gente vai trabalhar agora, composição de direções quaisquer. Aqui vai aparecer o seguinte, a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Essas duas velocidades vão compor a velocidade resultante. Então, saca só, essa pessoa aqui, VB vertical para cima, representa a velocidade do barco em relação à água. Mas para a direita tem a velocidade da água em relação à margem, compondo um terceiro movimento, que é esse em diagonal, do barco atravessando o rio em diagonal, que é a velocidade do barco em relação à margem. Manjou? É bem simples, cara, é irritantemente simples efetuar esse cálculo aqui. Vai trabalhar com a distância entre os pontos A e B, a travessia perpendicular? Trabalha com a velocidade dessa direção, que é a velocidade vermelha do barco em relação à água. Vai trabalhar com a distância BC, que é a distância de arraste do barco? Trabalha com a velocidade de arraste, que é da água. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com a resultante, que é o que a gente vê aqui da margem. Tudo bem, pode trabalhar. Fazer um cálculo com essa distância em diagonal do ponto A de partida do barco até o ponto C, chegada do outro lado da margem. Mas você precisa utilizar a velocidade resultante. Distância em diagonal, velocidade em diagonal. Distância de travessia, velocidade de travessia. Distância de arraste, velocidade de arraste. Irritantemente simples, assinado Galileu. Princípio da independência dos movimentos. Um movimento perpendicular a outro pode, primeiramente, né, um movimento perpendicular a outro é independente um do outro e, portanto, podem ser estudados separadamente. Manja só essa questão 13 que tem aí. Ela mostra, fiz questão de começar por essa, né, de colocar essa como o primeiro exercício dessa parte, para você já sacar que essa velocidade resultante aí do barco em relação à margem, nós vemos isso aqui de fora da margem, um barco tentando atravessar o rio e sendo arrastado pela correnteza. Esta velocidade em diagonal tem duas componentes. Veja só aí. Organize sua papelada, né, filhotes? Escreva aí, lista básicos de composição de movimentos. Baixe essa lista em PDF, guarde a resolução. Básicos, composição de movimentos. Pausa o vídeo aí quando você achar necessário, ok? Fique à vontade, faça um bom estudo. A questão 13 mostrou a margem de um lado, a margem de outro e uma velocidade inclinada de valor, inclusive, quanto que é mesmo lá? 2 metros por segundo, o módulo desta velocidade, 2 metros por segundo. E o exercício pediu o quê, hein? O indivíduo rema seu barco, mantendo o eixo do barco perpendicular à correnteza de um rio retilíneo, cujas margens A e B são paralelas. É raro, né? Mas ainda bem que é assim neste exercício. A figura representa a velocidade V0 do barco, ou V, né, em relação à margem, sendo V, desculpa aí, está escrito V0, igual a 2 metros por segundo. Calcule letra A e letra B. Letra A, a velocidade do rio em relação às margens. E letra B, a velocidade do barco em relação ao rio. Manja aí. É possível decompor este vetor. Vai lá na extremidade dele e faz a projeção. Projeção você sabe, perpendicular. Na margem. Isso já faz aparecer aqui
um danadinho de um vetor horizontal, que é uma componente. Que velocidade é essa? É a velocidade da água em relação à margem. É a componente dessa velocidade do barco em relação à margem. VAM, velocidade de arraste da água em relação ao ponto da margem. É possível também projetar no outro eixo. Isso faz aparecer aqui um outro vetor, uma outra componente, VY, que é a velocidade de travessia, velocidade do barco em relação à água. O exercício indicou um ângulo de 30 graus. Então temos um triângulo disponível para a gente trabalhar seno, cosseno, tangente, não é verdade? Eu vou fazer de cá. Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. 0,5 é igual. O cateto oposto ao ângulo de 30 é este cateto que corresponde ao VBA, velocidade do barco em relação à água, a velocidade de remada do sujeito. A hipotenusa é o lado maior deste triângulo, que vale 2. 2 vezes meio. 2 vezes meio. Velocidade do barco em relação à água, 1 metro por segundo. O módulo deste vetor. Aplicando seno, achamos VBA. Aplicando cosseno de 30 graus, vamos utilizar o cateto adjacente por hipotenusa. Cosseno de 30, você já sabe. Ângulo notável. Raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente, adjunto, que está junto ao ângulo, é o VAM, essa componente VAM, velocidade da água em relação à margem. Autores de livro chamam isso aqui de velocidade de arraste. Vou até escrever para você daqui a pouco. E a hipotenusa, 2. Denominador com denominador. O módulo da velocidade da água em relação à margem deu raiz de 3. Mais ou menos 1,73. Mais ou menos não, aproximadamente 1,73. 1,73. Organize aí, filhotes. VAM é chamado de velocidade de arraste. E VBA, velocidade de propulsão do motor, é a velocidade relativa neste conteúdo. Qual é o nome deste conteúdo? Composição de movimentos. A velocidade relativa do barco mais a velocidade de arraste compõem este movimento resultante em relação à margem, como já foi mostrado no outro vídeo. Beleza? Vamos para o próximo?